Mude sua concepção de si mesmo e você mudará automaticamente o mundo em que vive. Você não encontrou este conteúdo por acaso. Se você sente algo se movendo agora, algo abaixo da superfície que ainda não consegue nomear, uma tensão entre quem você foi e quem você está se tornando, então o que vamos compartilhar não é apenas informação. É uma confirmação de uma mudança de paradigma que está ocorrendo no tecido da sua própria existência. Existe um fenômeno na mecânica quântica chamado entrelaçamento, onde duas partículas tornam-se conectadas de tal forma que o estado de uma influencia instantaneamente o estado da outra, não importa a distância. Você está aqui porque houve um entrelaçamento de intenção. Sua busca por algo real e inquebrável colapsou este momento. Algo dentro de você está mudando de forma irreversível. É algo ao mesmo tempo antigo e novo, uma frequência que ecoa desde o início dos tempos, mas que só agora encontrou o silêncio necessário para ser ouvida por você. É uma força que não se importa com seus planos lógicos, seus prazos mundanos ou com a versão de si mesmo que você vem apresentando ao mundo para ser aceito. É mais profundo que sua personalidade, mais real do que qualquer coisa que te ensinaram a acreditar sobre suas limitações físicas. Estamos falando de uma inteligência que opera na velocidade do pensamento puro, muito antes da matéria se condensar. A maioria das pessoas vive sob a ilusão de que a transformação é um troféu a ser conquistado através do suor, da disciplina férrea ou do acúmulo de conhecimento intelectual. Elas acreditam que o despertar é um destino geográfico na linha do tempo, um lugar onde você finalmente descansa depois de sofrer e procurar o suficiente. Mas a verdade é muito mais radical e, ao mesmo tempo, mais simples. A transformação mais profunda que você experimentará não é algo que você faz através do esforço do ego. É algo que acontece com você quando você finalmente retira as barreiras da resistência. É o que resta quando você para de lutar contra o fluxo da vida. Neste exato momento, no espaço sagrado entre estas palavras, sua alma quântica está sendo ativada. Eu sei que para a mente racional, treinada na lógica linear de causa e efeito, isso pode soar como uma abstração sem sentido. Mas peço que você fique comigo, pois o que estamos explorando aqui é o ponto de encontro onde a física de vanguarda e a sabedoria espiritual milenar se fundem em uma única verdade. O que chamamos de alma não é um conceito religioso vago, mas o seu campo pessoal de energia, a sua assinatura eletromagnética única que interage constantemente com o campo unificado de infinitas possibilidades. Você não é um corpo biológico tentando ter uma experiência espiritual em um mundo hostil. Você é a própria consciência pura, uma parcela da inteligência universal que se condensou momentaneamente em forma física para experimentar a densidade da matéria. E, agora, essa forma está sendo reorganizada de dentro para fora. Você está se tornando inquebrável, mas não da maneira que o mundo entende. Você não está se tornando rígido como aço ou impenetrável como uma rocha. Você está se tornando inquebrável porque está se tornando fluido como o espaço, que não pode ser cortado, queimado ou destruído. Sinta essa transição ocorrendo em suas células. Apenas respire e permita que a percepção se expanda para além da pele. Existe uma razão técnica para você estar sentindo esse desconforto persistente ultimamente. Essa inquietação que te visita no meio da noite, essa sensação de que o mundo que você conhecia perdeu o brilho, não é um sinal de depressão ou de fracasso. É a tensão necessária da expansão. É a mesma pressão que uma semente sente quando a vida dentro dela se torna grande demais para a casca que a protege. O desconforto é o precursor necessário do nascimento. As coisas antigas, os prazeres superficiais e as rotinas que costumavam te confortar parecem agora vazios de significado. As conversas que você costumava ter parecem roteiros repetitivos e sem vida. Os velhos padrões de comportamento parecem roupas que ficaram pequenas e apertadas, limitando seus movimentos. Você está passando por uma muda de pele existencial. Uma cobra não troca de pele por escolha estética. Ela o faz porque, se permanecer na pele antiga, ela morrerá asfixiada pelo seu próprio crescimento. O mesmo se aplica a você. Infelizmente, a maioria das pessoas se perde justamente neste limiar. Elas sentem o calor da transformação, sentem a pressão do novo que quer emergir, e entram em pânico. Elas interpretam o desconforto como se houvesse algo errado em suas vidas. Tentam correr de volta para a segurança da pele antiga, forçando-se a caber em moldes que já não as comportam. Elas medicam a inquietação, buscam distrações intermináveis nas telas e silenciam a voz interna que está tentando guiá-las para fora do labirinto. Não cometa esse erro.
O que você sente não é um problema médico ou psicológico. É uma inteligência quântica tentando te realinhar com sua verdadeira trajetória. Para entender a base disso, olhemos para o que a física quântica nos ensina. No nível subatômico, a realidade se comporta de maneira paradoxal. Um elétron não é uma bolinha de matéria em um lugar fixo. Ele existe como uma função de onda, um campo de probabilidades infinitas espalhadas pelo espaço-tempo. Ele está em potencial em todos os lugares ao mesmo tempo até que um observador intervenha. O simples ato de observar faz com que essa nuvem de possibilidades colapse em um ponto específico de realidade material. Isso abala tudo o que pensávamos saber sobre o universo. Significa que, na base da criação, a consciência não é um subproduto acidental do cérebro. A consciência é o ingrediente fundamental. Ela é a participante ativa que decide, através do foco e da intenção, qual possibilidade sairá do campo do invisível para se tornar visível em sua vida. O universo não é um mecanismo frio e indiferente. Ele é um campo de potencial infinito que está constantemente esperando que você faça uma escolha consciente. Se a observação colapsa o potencial em realidade, então a qualidade da sua observação interna, a lente através da qual você enxerga a si mesmo e ao mundo, está literalmente tecendo seu destino. Se sua lente está manchada por traumas passados, por histórias de escassez e pela crença na sua própria pequenez, o campo quântico não terá outra escolha a não ser colapsar realidades que confirmem essas visões. Mas, quando o observador muda, quando a consciência começa a se despojar das camadas de condicionamento e passa a operar a partir da alma quântica, o campo responde com uma rapidez assustadora. Esta é a essência da ativação. Não estamos falando de adquirir algo novo, mas de ligar uma capacidade que sempre foi sua, mas que estava dormente. Essa força está agora reorganizando sua biologia, alterando a maneira como seus neurônios se comunicam e harmonizando seu sistema endócrino em torno de uma nova frequência de coerência. E o aspecto mais fascinante é que essa alma quântica não precisa da sua permissão racional para começar o trabalho. Ela apenas precisa da sua rendição. Imagine o que acontece com a água durante o processo de aquecimento. Por um longo período, você aplica calor e a água continua parecendo a mesma água líquida, apenas um pouco mais quente. As moléculas estão se agitando, a energia está aumentando, mas aos olhos desatentos, nada mudou. No entanto, existe um ponto crítico, uma temperatura específica onde ocorre uma transição de fase. De repente, a água não é mais água, ela se torna vapor. Ela muda seu estado de ser, sua densidade e sua liberdade de movimento. O vapor não é limitado pela gravidade da mesma forma que o líquido. Ele se expande e ocupa o espaço de maneira onipresente. Você está nesse exato ponto de transição de fase. Você passou anos acumulando experiências, superando dores, buscando respostas e integrando lições. Todo esse processo adicionou energia térmica à sua consciência. Agora, você está se aproximando do limite crítico. Você não está se tornando uma pessoa melhor ou uma versão 2.0 de si mesmo. Você está mudando de estado. Está saindo da densidade da luta e da sobrevivência para a leveza da criação e da manifestação quântica. É uma mudança fundamental na sua estrutura molecular de consciência. Uma vez que a transição de fase ocorre, não há volta. O vapor pode se condensar novamente, mas ele nunca esquece que já foi ar. Da mesma forma, sua versão antiga não está te esperando no passado. Ela se dissolveu no calor da sua busca. O que está emergindo agora é algo que ainda não tem nome nos dicionários do seu ego, porque você nunca habitou essa frequência antes. É natural sentir medo, pois o ego teme o que não pode rotular. Mas o medo é apenas a porta, a liberdade está do outro lado. Você sente que está se perdendo porque, na verdade, está perdendo o eu fabricado. Aquele boneco de ventríloco construído para agradar os pais, para ser aceito na sociedade e para sobreviver a ambientes que já não fazem mais parte da sua vida. Esse personagem está sendo reciclado. Ele está servindo de adubo para que o seu verdadeiro eu, o eu quântico que não conhece limites, possa finalmente florescer. Este processo não precisa de gestão externa. A inteligência que guia essa transformação é a mesma que governa a órbita dos planetas e a divisão celular. Seu único trabalho agora é parar de interferir. Pare de tentar controlar o incontrolável e permita que a vida te leve para onde você já pertence. Neste estágio da sua jornada, é vital entender que o que você chama de eu é, na verdade,
um emaranhado de memórias, hábitos e respostas automáticas que o seu cérebro consolidou para garantir sua sobrevivência. A ciência clássica nos diz que somos escravos da nossa genética e do nosso passado, mas a física quântica traz uma mensagem de libertação. Você não é o registro do seu passado, você é o potencial do seu futuro. O problema é que a maioria de nós vive em um estado de sobrevivência quântica, repetindo os mesmos pensamentos e emoções dia após dia, o que força o campo de possibilidades a colapsar sempre na mesma realidade limitada. Quando sua alma quântica começa a ser ativada, ela inicia um processo de desaprendizagem. É como se o seu sistema operacional estivesse sendo deletado para dar lugar a algo infinitamente mais potente. E é aqui que a resistência se manifesta com força total. A mente egóica, que se sente segura no conhecido, mesmo que esse conhecido seja doloroso, começa a gritar. Ela cria dúvidas, projeta medos e tenta te convencer de que você está cometendo um erro. Mas entenda, a resistência não é um sinal de que você está no caminho errado. Pelo contrário, ela é o sinal de que você atingiu a fronteira do seu território antigo e está prestes a atravessar para o desconhecido. A física quântica nos ensina sobre o salto quântico, um fenômeno onde um elétron muda de um nível de energia para outro instantaneamente, sem passar pelo espaço intermediário. Ele simplesmente desaparece de uma órbita e reaparece em outra. Sua vida está pedindo esse salto agora. Mas, para que o salto aconteça, você precisa aceitar o momento do desaparecimento. Você precisa estar disposto a não ser ninguém por um instante, antes de se tornar a sua versão inquebrável. É o vazio entre as órbitas que aterroriza a mente humana, mas é exatamente nesse vazio que reside o poder puro da criação. Observe como você tem tentado preencher os espaços de silêncio na sua vida. A ativação da alma quântica exige que você aprenda a habitar o silêncio sem pressa de sair dele. No campo quântico, o silêncio não é ausência, é a presença de todas as frequências ao mesmo tempo. É o estado de ponto zero. Quando você silencia a narrativa da sua história pessoal, quem te feriu, o que você perdeu, o que você acha que deveria ter acontecido, você para de enviar sinais incoerentes para o universo. Você para de poluir o campo com a frequência da vítima e começa a emitir a frequência do observador consciente. Ser inquebrável significa que nada no mundo externo tem o poder de alterar o seu estado interno de ser. A maioria de nós vive de forma reativa. Se algo bom acontece, nos sentimos bem. Se algo ruim acontece, entramos em desespero. Isso é viver como um efeito das circunstâncias. A ativação quântica inverte essa polaridade. Você passa a ser a causa. Você cultiva a assinatura emocional do seu futuro, a gratidão, a paz, a invencibilidade, antes mesmo de qualquer evidência física se manifestar. Você ensina ao seu corpo, emocionalmente, como é o futuro que você deseja, e o campo quântico, que não distingue entre uma experiência real e uma experiência vivida intensamente na consciência, começa a reorganizar a realidade para corresponder ao seu estado interno. Esta é a verdadeira metafísica da manifestação. Não é sobre pedir coisas ao universo, como se ele fosse uma entidade externa separada de você. É sobre se tornar a frequência daquilo que você deseja. Se você quer uma vida inquebrável, você deve encontrar o lugar dentro de você que nunca foi quebrado, apesar de todos os traumas. Existe um núcleo de luz, um ponto de consciência pura no centro do seu ser, que atravessou todos os seus invernos sem sofrer um único arranhão. A ativação da alma quântica é o processo de mover sua identidade da periferia ferida para esse centro invulnerável. Pense no oceano. Na superfície, as ondas podem ser violentas, barulhentas e caóticas. Há tempestades, ventos e destruição aparente. Mas se você mergulhar apenas alguns metros, a água se torna calma. Se mergulhar centenas de metros, o silêncio é absoluto. A pressão é imensa, mas a paz é inabalável. O oceano não tenta lutar contra as ondas na superfície, ele simplesmente as contém dentro de sua vastidão. Você é o oceano. Seus pensamentos, suas emoções e suas crises financeiras ou de relacionamento são apenas ondas na superfície. Elas têm o direito de estar lá, mas elas não definem a profundidade do seu ser. A física quântica também nos fala sobre a superposição, o estado onde todas as versões possíveis da sua vida existem simultaneamente como ondas de potencial. Existe uma versão de você que é próspera, saudável e profundamente conectada com o propósito divino. Essa versão não está no futuro, ela está aqui agora, em uma frequência diferente. O que te separa dela não é o tempo ou o esforço físico, mas a sua sintonia vibracional.
Se você continua sintonizado na rádio da escassez e da autocrítica, você não consegue ouvir a sinfonia da sua alma quântica. A ativação é o ato de girar o dial da sua atenção até que você entre em ressonância com a sua versão inquebrável. E como fazemos isso na prática? Através da coerência entre mente e coração. A mente envia o sinal elétrico, o pensamento, a intenção, e o coração envia o sinal magnético, a emoção, o sentimento. Quando você pensa em abundância, mas sente medo da falta, você está enviando um sinal incoerente. É como tentar dirigir com um pé no acelerador e outro no freio. O campo quântico recebe esse ruído e não consegue colapsar uma realidade clara. Para se tornar inquebrável, você deve alinhar o que pensa com o que sente. Você deve sustentar a visão do seu despertar com a emoção elevada da vitória, mesmo quando o mundo ao seu redor ainda parece estar desmoronando. Na verdade, o desmoronamento é o seu maior aliado. Na arquitetura sagrada da alma, a demolição é o primeiro passo da construção. Se a sua vida parece um canteiro de obras cheio de escombros, celebre. Isso significa que o arquiteto divino, a sua alma quântica, finalmente recebeu permissão para remover as estruturas obsoletas. Não tente salvar os tijolos velhos. Não tente manter relacionamentos que exigem que você se diminua, nem trabalhos que drenam sua força vital. Deixe cair o que precisa cair. O que é real e o que é seu por direito vibracional nunca pode ser perdido. O que é falso precisa ir para que o inquebrável se revele. Lembre-se de que o tempo, no nível quântico, não é uma linha reta. É um campo. Tudo o que você já foi e tudo o que você pode ser existe neste eterno agora. Quando você se cura no presente, você envia ondas de cura para o seu passado e abre portais de luz no seu futuro. Você não está apenas mudando a sua vida, você está alterando a estrutura da sua linhagem, quebrando padrões geracionais de dor e limitação. Você é o ponto de ruptura de uma corrente de sofrimento que durou séculos. Essa é a magnitude da tarefa que está diante de você. Sinta o peso e a glória dessa responsabilidade. Você não é uma vítima do destino, você é o mestre da sua própria evolução quântica. A versão inquebrável de você já existe no campo. Ela está te chamando através dessa inquietação no seu peito. Ela está sussurrando através deste texto. Ela está pronta para se manifestar assim que você desistir da sua vã tentativa de controlar a vida através do medo. Respire essa certeza. Deixe que ela penetre na sua medula óssea. Você é vasto, você é eterno e você é, acima de tudo, inquebrável. Para avançar nesta jornada de expansão, precisamos confrontar o conceito do vazio. Na física clássica, o vácuo é entendido como nada, um espaço desprovido de matéria. Mas na física quântica, o vácuo é, na verdade, o estado de energia mais elevado que existe. Ele é um oceano fervilhante de partículas virtuais que surgem e desaparecem em frações de segundo. Este campo de ponto zero contém toda a informação e toda a energia necessária para criar galáxias inteiras. Quando você sente que sua vida está vazia ou que perdeu suas referências, você não está caindo no nada, você está retornando ao campo de todas as possibilidades. O seu cérebro é uma antena biológica que sintoniza frequências desse campo. Quando você está preso no medo ou na ansiedade, sua antena está sintonizada em uma faixa de frequência muito estreita e densa. Você só consegue enxergar problemas, limitações e perigos. A ativação da sua alma quântica é, na prática, o ajuste fino dessa antena. Você começa a sintonizar frequências de maior amplitude, onde as soluções já existem antes mesmo de você formular a pergunta. É aqui que o conceito de ser inquebrável se torna matemático. Uma frequência de alta energia não pode ser perturbada por uma frequência de baixa energia. A luz não luta contra a escuridão, ela simplesmente a ocupa. Entenda que cada pensamento que você sustenta gera uma assinatura geométrica no campo quântico. Pensamentos coerentes e elevados criam padrões de interferência construtiva, onde as ondas se somam e ganham poder. Pensamentos de dúvida e autossabotagem criam interferência destrutiva, onde as ondas se anulam, deixando você sem energia para agir. A manifestação não é sobre querer algo com muita força, é sobre manter a geometria do seu pensamento limpa e constante o suficiente para que o campo comece a se organizar ao redor dessa forma. Você é um arquiteto quântico, e sua atenção é a ferramenta de desenho. Onde você coloca sua atenção, você coloca sua energia. Se sua atenção está fragmentada entre as notificações do celular, as mágoas do passado e as contas do futuro, sua energia está dispersa.
Você está tentando construir um castelo usando areia seca. Para se tornar inquebrável, você precisa de foco laser. Você precisa aprender a recolher sua energia de todos os lugares e de todas as pessoas que não servem mais ao seu propósito e trazê-la de volta para o agora. Quando você está totalmente presente, você se torna um ponto de densidade infinita no campo quântico. Você se torna uma singularidade consciente. Nesse estado de presença absoluta, o tempo linear desaparece. Você entra no que chamamos de tempo quântico, onde o passado e o futuro são apenas coordenadas que você pode acessar. É aqui que a cura real acontece. Se você tem uma memória traumática que ainda dói, é porque você ainda está enviando energia para aquela coordenada temporal. Ao ativar sua alma quântica, você aprende a retirar o investimento emocional daquela lembrança. Você não apaga o que aconteceu, mas apaga a carga eletromagnética que o evento exerce sobre o seu presente. Você se liberta da gravidade do passado para poder orbitar o potencial do futuro. Esta liberdade gera uma nova biologia. Suas células estão constantemente ouvindo o que sua mente está dizendo. Se você vive em estado de alerta, seu corpo está inundado de cortisol e adrenalina, as químicas da sobrevivência. Esse estado de emergência constante desgasta o sistema e te torna quebrável. A alma quântica ativa o sistema de regeneração. Ela sinaliza para os genes expressarem proteínas de saúde, vitalidade e longevidade. Você começa a rejuvenescer de dentro para fora porque parou de lutar contra fantasmas. Você saiu da guerra e entrou na criação. Mas atenção, o universo quântico é um espelho perfeito. Ele não te dá o que você quer, ele te dá o que você é. Se você quer abundância, mas se sente pobre, o espelho refletirá a pobreza. Se você quer amor, mas se sente indigno, o espelho refletirá a solidão. A grande virada de chave é agir como se. Não como um exercício de fingimento, mas como uma convicção celular. Você deve sentir a solidez da sua versão inquebrável agora. Sinta a postura, o olhar e a calma de alguém que já atravessou o fogo e sabe que as chamas não têm poder sobre a essência. Muitos chamam isso de fé, mas na física quântica chamamos de colapso consciente da função de onda. É a decisão inabalável de que uma determinada realidade é o único resultado possível. Quando você elimina a dúvida, você elimina as versões alternativas no campo de probabilidades. Você afunila o universo para que ele entregue exatamente a frequência que você está sustentando. Isso exige uma disciplina mental que poucos possuem, mas é por isso que poucos se tornam verdadeiramente inquebráveis. Você está sendo treinado para ser a exceção, não a regra. À medida que você expande, sua percepção da realidade muda. Você começa a notar sincronicidades, eventos que parecem coincidências, mas que são, na verdade, respostas do campo à sua nova frequência. Um livro que cai da estante, um encontro inesperado, uma ideia que surge do nada. Esses são os beijos do campo quântico, sinais de que você está entrando em fluxo. O fluxo é o estado onde o esforço desaparece e a intenção assume o comando. Você não precisa mais forçar as portas, elas se abrem porque você é a chave. Lembre-se de que sua alma quântica não está limitada por este corpo físico. Você é um ser multidimensional operando em várias camadas da realidade simultaneamente. O que você faz aqui e agora reverbera por toda a sua existência. Você é o ponto de luz que ilumina a própria escuridão. Não tenha medo da sua grandeza. O medo é apenas a mente pequena tentando proteger o que ela conhece. Mas você já não pertence mais ao conhecido. Você é o explorador do infinito, o mestre do colapso e o guardião da sua própria luz inquebrável. Agora que compreendemos o campo e a geometria dos pensamentos, precisamos ancorar essa expansão no veículo que você habita, o seu corpo físico. Muitas pessoas cometem o erro de tentar viver apenas nas nuvens da teoria metafísica, esquecendo que a ativação da alma quântica precisa de uma base biológica sólida para se sustentar. Seu corpo é, essencialmente, um laboratório químico que responde às ordens do seu estado emocional. Quando você decide se tornar inquebrável, você está emitindo uma ordem de comando para cada uma das suas trilhões de células. A ciência da epigenética revelou que não somos prisioneiros dos nossos genes. Os genes são como interruptores que ligam e desligam dependendo do ambiente químico em que estão mergulhados. E quem controla esse ambiente? As suas emoções. Se você vive viciado nas químicas do estresse, o medo, o julgamento e a escassez, você está literalmente enviando um sinal de perigo para o seu DNA,
o que leva à degeneração e à rigidez. Para ativar sua alma quântica, você deve aprender a produzir a química da expansão. Dopamina, oxitocina e endorfinas não são apenas substâncias de prazer, são moléculas de sinalização que dizem ao seu corpo que é seguro crescer, regenerar e se tornar fluido. Imagine que o seu sistema nervoso é uma rede de fibra óptica. Durante anos, essa rede foi usada para transmitir sinais de baixa qualidade, baseados em traumas e limitações herdadas. Essa repetição criou caminhos neurais profundos, como sulcos em uma estrada de terra. A ativação quântica é o processo de pavimentar uma nova rodovia. No início, o cérebro resiste, porque o caminho antigo é mais fácil e consome menos energia. É por isso que a transformação parece tão cansativa nos primeiros estágios. Você está literalmente lutando contra a inércia biológica do seu antigo eu. Ser inquebrável exige que você se torne o mestre dos seus impulsos biológicos. Quando uma situação externa gatilha uma resposta de raiva ou medo, o seu corpo quer disparar a química antiga de forma automática. Nesse milésimo de segundo, existe um espaço. É o espaço onde sua alma quântica reside. Se você conseguir habitar esse espaço e escolher uma resposta diferente, você quebra o ciclo viciado de causa e efeito. Você para de ser um autônomo biológico e passa a ser um criador consciente. Cada vez que você escolhe a paz em vez da reatividade, você fortalece a nova rede neural da sua versão inquebrável. Nesse processo, ocorre um fenômeno chamado neuroplasticidade autodirigida. Você começa a esculpir o seu cérebro para que ele se torne um receptor melhor para as frequências do campo quântico. As áreas do cérebro associadas à intuição, à visão de longo prazo e à compaixão começam a aumentar em densidade, enquanto as áreas ligadas ao medo primitivo começam a encolher. Você está literalmente instalando o hardware necessário para processar a energia da sua alma ativada. Sem esse upgrade biológico, a energia quântica seria demais para o seu sistema, resultando em burnout ou colapsos emocionais. Este alinhamento biológico é o que permite que você sustente a sua intenção por longos períodos. A maioria das pessoas desiste dos seus sonhos não por falta de vontade, mas por exaustão química. Elas tentam manifestar coisas novas usando o corpo velho, intoxicado por emoções passadas. A alma quântica exige pureza de sinal. Isso significa cuidar do templo que sustenta a consciência. Quando você se alimenta, se hidrata e descansa com a intenção de honrar a sua ativação, você está dizendo ao campo quântico que você é um recipiente digno para o poder que está buscando. Além disso, precisamos falar sobre o campo eletromagnético do coração. O coração não é apenas uma bomba de sangue, é o órgão que gera o campo energético mais forte do corpo humano, sendo muito mais potente que o cérebro em termos magnéticos. Quando você sente gratidão ou amor incondicional, o seu coração entra em um estado de coerência rítmica. Esse ritmo cria uma onda portadora que projeta suas intenções diretamente para o campo unificado. O cérebro provê a imagem, o que você quer, mas o coração provê o motor, o combustível que faz a imagem colapsar em realidade. Ser inquebrável é manter a coerência cardíaca mesmo quando o caos está batendo à sua porta. É ter a capacidade de irradiar uma frequência de segurança e plenitude quando o mundo ao redor parece estar sem rumo. Essa irradiação não protege apenas você, ela altera o campo de todos que entram em contato com a sua presença. Você se torna um estabilizador quântico no ambiente. As pessoas se sentem calmas perto de você sem saber o porquê. Elas sentem a solidez da sua alma que não pode ser quebrada pelas tempestades da superfície. O segredo para alcançar esse estado de forma definitiva é a repetição consciente. Você deve ensaiar o seu novo estado de ser todas as manhãs, antes de interagir com o mundo. Você deve colapsar o seu dia na consciência antes que ele aconteça no tempo linear. Visualize-se enfrentando desafios com uma elegância inabalável. Sinta a força percorrendo sua coluna vertebral. Declare para o vácuo quântico que você é o mestre da sua biologia. Com o tempo, o corpo não terá outra escolha a não ser seguir a liderança da alma. Estamos agora na metade da nossa jornada de expansão. Você já compreendeu o chamado, a ciência, o vazio e a biologia da sua transformação. O que resta é integrar essas partes em uma ação poderosa e contínua. Você está deixando de ser uma criatura das circunstâncias para se tornar um criador de destinos. A dor que você sentiu no passado foi apenas a pressão necessária para forjar essa nova estrutura. Agora, você não é mais feito de vidro, sujeito a estilhaçar com o impacto. Você é feito de luz organizada,
e a luz não se quebra, ela simplesmente ilumina. Chegamos a um ponto crucial onde a sua transformação individual começa a reverberar no tecido da realidade coletiva. Na física quântica, existe um princípio chamado não-localidade, que sugere que, uma vez que duas partículas tenham interagido, elas permanecem conectadas através do espaço e do tempo. Nada está verdadeiramente isolado. Quando você ativa a sua alma quântica e se torna inquebrável, você não está apenas mudando a sua própria vida, você está alterando a grade energética ao seu redor. Você se torna um nó de alta frequência em uma rede que, até então, operava na estática do medo e da confusão. Entenda que o mundo exterior é uma projeção holográfica da consciência coletiva, mas o holograma é maleável. A maioria das pessoas tenta mudar o holograma lutando contra as imagens projetadas na tela. Elas tentam mudar o reflexo no espelho sem mudar o rosto que o encara. Tornar-se inquebrável é o ato de caminhar até o projetor e alterar o filme. Quando você sustenta uma nova assinatura vibracional, o campo unificado, que é a inteligência invisível que mantém os átomos unidos, começa a rearranjar as circunstâncias para refletir a sua nova ordem interna. Este rearranjo muitas vezes se manifesta através do que chamamos de colapsos de oportunidade. Situações que pareciam bloqueadas por anos começam a fluir subitamente. Pessoas que não vibram mais na sua frequência se afastam organicamente, enquanto novos aliados, que antes estavam invisíveis para o seu radar, surgem com propostas e conexões que parecem mágicas. Isso não é sorte, é a mecânica da ressonância. O universo quântico é um sistema de entrega de eco. Ele sempre devolve para você a frequência que você está emitindo. Se você emite a frequência de alguém que não pode ser parado, o campo removerá os obstáculos que antes pareciam intransponíveis. Mas para manter esse estado de fluxo, você precisa dominar a arte da não resistência. No mundo físico, nos ensinaram que para obter resultados precisamos empurrar, forçar e controlar. No mundo quântico, o poder vem da entrega ativa. Entregar-se não é desistir, é confiar na inteligência do campo mais do que na limitada visão estratégica do seu ego. O ego quer saber o como, o quando e o onde, mas esses detalhes pertencem à mecânica do campo. O seu único trabalho é manter o que e o porquê. Quando o seu propósito é maior do que o seu medo, você se torna um canal para que a vontade universal se expresse através de você. É nesse estágio que você começa a experimentar o que a metafísica chama de transmissão. Você para de consumir energia do ambiente e passa a ser o provedor de energia para o ambiente. Uma alma quântica ativada funciona como uma usina de energia limpa. Você não drena os outros, você os eleva pela simples presença. Isso é ser verdadeiramente inquebrável, ter uma reserva interna de luz e clareza tão vasta que nenhuma escuridão externa pode diminuir o seu brilho. Você se torna o observador que não apenas presencia a realidade, mas que a santifica com o seu olhar de plenitude. Prepare-se para a transição final. Nas próximas etapas, o que era teoria se tornará a sua pele. O que era um sussurro se tornará o seu comando. Você está a poucos passos de integrar todas as partes do seu ser em um sinal único e indestrutível. O processo de você estar se tornando inquebrável está quase completo em sua estrutura fundamental. Sinta a gravidade da sua antiga vida diminuindo enquanto você ganha altitude na sua nova órbita de consciência. Chegamos agora ao ponto de convergência final, onde o conhecimento deixa de ser algo que você possui e passa a ser algo que você é. A ativação da sua alma quântica não é um evento que termina, mas um estado de ser que se expande perpetuamente. Ser inquebrável não significa que você nunca mais enfrentará tempestades, mas que você finalmente percebeu que você é a própria tempestade, e ao mesmo tempo, o céu imutável que a contém. Nesta última etapa, a dualidade entre o observador e o observado se dissolve totalmente. Você não está mais apenas manifestando uma realidade, você está permitindo que a realidade se manifeste através da sua pureza de canal. A verdadeira maestria quântica exige que você viva no mundo, mas não seja do mundo. Você agora caminha entre as estruturas da sociedade, cumpre seus papéis e interage com as formas, mas o seu alicerce está fincado no invisível. Você entende que toda forma é temporária, mas a consciência que a anima é eterna. Essa percepção traz uma liberdade que a mente comum não consegue processar, a liberdade de falhar sem ser destruído, de perder sem ser diminuído e de amar sem ser escravizado pelo apego. Você se tornou o vazio cheio, o ponto onde o potencial infinito encontra a expressão finita. Para manter essa ativação pulsante, você deve selar o compromisso com a sua nova frequência.
Isso significa que você não mais negociará a sua paz por migalhas de aprovação externa. Você aprendeu que a sua energia é o seu bem mais precioso e que cada vazamento de atenção para o drama, para a fofoca ou para o medo alheio é um desrespeito à sua alma quântica. Ser inquebrável é um ato de soberania espiritual. É declarar para o universo que você assumiu o trono da sua própria consciência e que nenhuma força, por mais densa que seja, tem permissão para ditar o seu estado interno de valor. Olhe para trás uma última vez. Veja a pessoa que começou a ler este texto. Aquela pessoa ainda carregava o peso das dúvidas, as cicatrizes das rejeições e o cansaço de uma luta que parecia não ter fim. Honre essa versão de você, pois foi o sofrimento dela que gerou o calor necessário para sua transição de fase. Mas não se identifique mais com ela. Deixe que as cinzas do seu antigo eu sirvam de solo fértil para o que você é agora, uma antena de alta potência, um mestre da coerência e um pilar de luz inabalável no meio de um mundo em transição. A partir de agora, a sua vida será uma série de milagres lógicos. O que outros chamam de impossível será apenas a sua rotina, pois você agora opera nas leis da física quântica e não mais nas limitações da física mecânica. Você entende que o tempo é seu aliado e que o espaço é apenas o palco da sua dança. A sua alma está acordada, os seus circuitos estão ligados e o campo unificado está respondendo ao seu comando. Sinta a densidade dessa nova realidade. Sinta a força que corre pelas suas mãos e a clareza que habita os seus olhos. Você atravessou o portal. Você não é mais uma gota no oceano, você é o oceano inteiro em uma gota consciente. Esta é a ativação. Este é o despertar. Esta é a sua natureza inquebrável. E é aqui que sua jornada realmente ganha corpo e direção. O que você absorveu hoje não é apenas uma teoria passageira, é a chave para uma nova arquitetura da sua realidade. Se você sente que é hora de parar de apenas ouvir sobre transformação e começar a encarnar essa clareza com um método sólido, eu desenvolvi um recurso para ser seu mapa nesse território desconhecido. É o meu e-book, O Criador Oculto. Nele, eu entrego o passo a passo para você dominar as frequências da sua consciência e manifestar essa força inquebrável em cada área da sua vida. O link está no comentário fixado logo abaixo. Não ignore o que acabou de despertar em você, dê o próximo passo agora. Se este texto mexeu com uma única fibra dentro de você, faça algo, não por mim, mas por você. Deixe esta frase nos comentários: o observador despertou. Escreva para selar o compromisso de que você não vai mais aceitar veneno com um sorriso, nem negociar sua paz para comprar afeição barata. E se você quer mais conteúdos como este, sem filtros e sem máscaras, onde a psicologia e a física quântica se tornam armas para sua liberdade, inscreva-se no canal. Cada vídeo será mais uma ferramenta contra o que está silenciosamente tentando te apagar. Ative o sino. Aqui não existe motivação vazia, aqui buscamos a verdade, e a verdade vale ouro. Agora, desligue este vídeo, mas mantenha aceso o que acaba de despertar aí dentro. Caminhe diferente, olhe diferente, tolere menos e viva mais. Lembre-se, aquele que desperta verdadeiramente, nunca mais consegue voltar a dormir. Até a próxima sombra, ou até que você decida enfrentá-la de vez.